Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir. Levanta os braços. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. o que o Senhor quer que nós pensamos hoje. E digo mais, Ele quer que a gente peça, porque o que Ele quer dar a nós hoje é isto: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Deus quer dirigir tudo isso, Deus quer controlar tudo isso. Isso se faz pelo Espírito Santo. Quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, mais isso vai acontecer. Quanto mais nós nos colocarmos dóceis à ação do Espírito Santo, deixando que Ele faça em nós, mais Ele vai fazer. Porque é uma coisa impressionante. Infelizmente, nós somos muito levados pelos nossos pensamentos. Nós somos muito levados pelos nossos sentimentos. E veja, muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são negativos. Já já eu explico isso. São negativos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também. Até acontece um casamento entre as coisas que nós pensamos e as coisas que nós sentimos. Às vezes, até desculpe a expressão, a gente fica minhocando coisas na cabeça, e coisas negativas. Às vezes acontece uma coisinha, aquela coisa é real, mas depois a nossa cabeça, desculpe outra vez, começa a minhocar. Vai minhocando aquilo e aumentando aquilo, e coisa negativa. Porque fulano de tal falou isso de mim, porque fulano de tal pensou isso de mim, porque comentaram da minha vida, porque falaram de mim, porque fizeram isso para mim. Também os nossos sentimentos acabam entrando em redemoinho. Aconteceu alguma coisa, e daí os nossos sentimentos começam a bater, assim como no liquidificador, né? Que aquilo vai revirando lá dentro da gente. Uma coisinha assim que aconteceu. Mas os nossos sentimentos, igualzinho ao liquidificador, aumentam. É assim como sobe aquela espuma no liquidificador, não é verdade? Sobe aquela espuma. Depois que você parou o liquidificador, desce. Às vezes fica menos da metade do liquidificador, às vezes quase no fundo do liquidificador, mas por causa de estar assim, sendo batido e remexido, sobe aquela espuma, parece que enche o liquidificador, às vezes até sai para fora. Mas na verdade era um tantinho assim que havia. Igualmente, a realidade é pequena. É que os nossos sentimentos, as nossas emoções aumentaram, igualzinho claro em neve, aumentaram assim, a gente quase se sufoca. Quanta gente sofrendo, quanta gente sufocada, por causa dos pensamentos e por causa dos sentimentos. E é interessante que os pensamentos e os sentimentos muitas vezes se aliam, até acontece um casamento entre o nosso pensar e o nosso sentir, entre as nossas emoções e a nossa fantasia.
a nossa imaginação. Ainda quando Dom Ascona esteve conosco nesse grande feriado, ele repetiu mais uma vez aquilo que Santa Teresa dizia, que a nossa fantasia, a nossa imaginação é a louca da casa. Porque ela leva a gente longe, imaginando coisas que não são reais. Talvez um comecinho foi real. Alguém não gosta de você, e com isso, quantas pessoas não gostam da gente? Alguém falou de você, e quantas pessoas falam da gente? Alguém prejudicou você, alguém fez alguma coisa contra você, ou contra os seus interesses, ou contra alguém. Só que os nossos sentimentos aumentam aquilo, e a nossa fantasia leva a gente longe. Então, nesse casamento de emoções e fantasias, desculpe falar, são duas loucas. A própria Santa Teresa disse que a fantasia, a imaginação é a louca da casa. E nós podíamos dizer, as nossas emoções também. Quantas vezes nós fazemos coisas unicamente pelas emoções? É só olhar em casa, né? Quanta coisa a gente falou, quanta coisa a gente fez, levado pela emoção. Na hora ali, o sangue subiu a cabeça. A gente falou, a gente xingou, a gente brigou. Até mesmo coisas graves, marido e mulher acabaram se complicando, se ofendendo, se magoando, ficando longe um do outro, ficando dias sem conversar. Quantas vezes aconteceram até mesmo separações, porque um e outro foram levados pela emoção. E na emoção, no fervor da emoção, brigaram, xingaram, disseram o que não deviam dizer, vomitaram um em cima do outro as coisas antigas, tudo levado pelas emoções. Quantas vezes pais e filhos, irmãos entre si, quantas vezes sogra e nora, cunhadas, se ofendem, se machucam, se ferem, ficam de mal, se separam, não falam mais uma com a outra, por causa das emoções. A gente foi levado pelas emoções. Quantas vezes amigos, companheiros de serviço, trabalhavam no mesmo trabalho, quantas vezes se complicam por causa das emoções. Não acontece só no jogo, não acontece só no futebol, não acontece só na hora do churrasco, não acontece apenas quando as pessoas bebem um tanto. Mas quantas vezes, por causa das emoções, a gente se complica, e o que era amizade se transforma depois em inimizade e em separação. Por quê? Por causa das nossas emoções. E porque a gente pensa assim, porque a gente sente assim, a gente acaba falando assim. Quanta coisa a gente falou. É só você medir quantas coisas falaram e nos feriram, e nos machucaram, e nos puseram no chão. Coisas que os outros falaram. Mas veja bem, não são apenas os outros que falam e ferem. A gente também. É que muitas vezes nós não nos apercebemos, ou a gente não liga, porque não é conosco. Não é conosco, então a gente pimenta nos olhos dos outros. Para nós não é problema, não arde o nosso olho. Mas quantas vezes nós também falamos coisas que ofenderam, que machucaram, que feriram. E por que nós falamos? Porque fomos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e acabamos falando errado, falando na hora errada, falando de maneira errada. Talvez o que nós dissemos era correto, realmente tínhamos que falar aquilo, mas falamos na hora errada, falamos de maneira errada, com as palavras erradas, com a emoção errada, porque a gente então falou assim, na emoção, e às vezes com briga, com xingo, na emoção. E pior ainda, se estavam unidos fantasia, imaginação e as emoções, pior ainda. E o Senhor quer controlar todo o nosso viver.
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir, porque a gente acaba fazendo muitas coisas erradas, coisas que nós nunca deveríamos ter feito, até mesmo na educação dos filhos. Verdade ou não é? Quantas vezes a gente soca a criança, bate na criança, estapeia a criança, na emoção. Quantas vezes a gente faz transferências? Aconteceu alguma coisa que não tem nada a ver com a criança, foi com o vizinho, com a vizinha, foi com o marido, foi no serviço, que aconteceu alguma coisa, a nossa cabeça, a nossa fantasia está minhocando, e a criança em casa fez qualquer coisa, porque criança é criança, fez qualquer coisa de errado, a gente já perde a paciência, já vai, já soca a criança, já bate na criança, já xinga, já briga. Mas na verdade, a gente nem se apercebeu. O que estava como claro em neve dentro da gente era aquele outro acontecimento, acontecido quem sabe lá no serviço. Aconteceu com a vizinha, aconteceu com o marido de manhã cedo, marido e mulher. E aquilo ficou dentro da gente, igualzinho o que está sendo batido no liquidificador. E quem leva justamente a pior é a criança. O agir da gente acaba sendo completamente errado, deseducativo, machucando aquela criança. Nós nem imaginamos as consequências depois nela. As consequências depois na vida dela, com aquilo que a gente fez totalmente errado. Mas por que fez totalmente errado? Porque levados pelo nosso pensar e pelo nosso sentir. Mesmo nos grupos, nas comunidades, grupos de jovens, grupos de oração, esta ou aquela pastoral da igreja, algum movimento da igreja, quantas coisas a gente fez errado, porque fomos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa imaginação e pelo nosso falar, porque a gente falou, porque outros falaram, forma aquela situação toda, porque um falou, porque outro falou e comentou, e aí entra a fantasia, a imaginação entra, aí entram os sentimentos, entram as emoções, quanta coisa errada, quantas divisões no grupo, quantas separações entre pessoas, quanta desconfiança, quanto a gente acabou destruindo de coisas boas de igreja, justamente por causa do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir, e aí o nosso agir foi errado. Hoje o Senhor quer nos dar esta graça, a graça de Ele controlar tudo isso, controlar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Vamos pedir mais uma vez. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver. Volta para o começo, vem controlar, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser, inteirinho, inteirinho, inteirinho. Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver. Faz também o gesto e peça ao Senhor o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, meu agir. Pede agora, vem Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pede do fundo do coração, Ele quem controla. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Interessante, hoje nós estamos celebrando São Filipe e São Tiago, dois apóstolos, os dois chamados por Jesus, os dois constituídos apóstolos. Mas interessante, o Evangelho mostra para nós, isso é muito importante, que os próprios apóstolos, que não era o povo,
Nem eram os discípulos, que eram muitos, eram os apóstolos. No meio do povo, Jesus escolheu discípulos. E entre os discípulos, Jesus escolheu os apóstolos, que eram só 12, era um punhadinho no meio de todos os outros. Os próprios apóstolos, que era a seleção da seleção, do povo que seguia Jesus. Jesus escolheu discípulos, já eram selecionados. E dos discípulos, Jesus escolheu apóstolos. Jesus mostra claro nos evangelhos que os apóstolos eram gente comum, como nós, que tinham falhas, que tinham defeitos, que foram sendo trabalhados por Jesus, e o mais bonito, deixaram-se trabalhar. E que principalmente depois de Pentecostes, depois de receberem o Espírito Santo, a vida deles se transformou. Depois que eles fizeram aquilo que Jesus mandou, que eles não se guiassem por si mesmos, mas que se deixassem controlar pelo Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus, que eles fossem controlados pelo Espírito Santo. Daí a vida deles mudou. Mas antes, eles eram pessoas comuns, com muitos erros. E eu me lembrei disso, que Filipe, um dos apóstolos, manifesta isso claro. Você se lembra da multiplicação dos pães? Vai comigo lá para o Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, onde nos fala da multiplicação dos pães, e logo a seguir nos fala sobre a Eucaristia. Evangelho de São João, capítulo 6. A gente pode começar lendo desde o versículo 5. Aliás, vamos começar desde o começo. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe. Veja bem, disse a Filipe, o apóstolo que nós celebramos hoje: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar. Eu vou repetir, Jesus falava assim para o experimentar. Jesus estava experimentando Filipe, para ver qual era a reação dele. Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Veja agora qual foi a resposta de Filipe, versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço? O que aconteceu? A resposta de Filipe foi totalmente negativa. Veja, aquele povo estava vindo porque eles viam os milagres de Jesus. Foi o que disse no começo do capítulo. Seguia uma grande multidão, é versículo 2, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. E os apóstolos eram os que mais viam isso. Todos os dias eles estavam vendo milagres. Eles já tinham visto Jesus transformar a água em vinho. E agora, na hora que Jesus perguntou: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? A resposta de Filipe foi totalmente negativa. 200 denários de pão, quer dizer, era muito dinheiro. Vamos dizer assim, R$1.000 de pão. R$1.000 de pão. Não é nada. Não é nada. Para dar um pedacinho para cada um. Quer dizer, o Filipe disse: é inútil, nem adianta querer pensar. A resposta dele foi totalmente negativa. Embora estivesse vendo os milagres de Jesus. Veja, muitas vezes, embora vendo a graça de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus na nossa vida, até mesmo na nossa vida, já vimos milagres dentro da nossa casa, mas infelizmente a nossa cabeça louca e as nossas emoções outra louca,
duas loucas dando a mão e saindo por aí. A nossa fantasia, a nossa cabeça e o nosso sentimento acabam fazendo com que a gente, embora vendo os milagres de Deus, até dentro da nossa casa, até dentro em nós, no nosso próprio corpo, a gente acaba sendo negativo com não sei quantas outras coisas. Deixa eu contar uma coisinha, eu digo isso com muito respeito. Eu conheci uma família longe daqui, bem longe daqui, de um lugar bem longínquo. Uma família muito de dentro da igreja, muito participante da renovação. Eles viram coisas maravilhosas no lugar onde eles vivem, viram muitas coisas maravilhosas na família deles. Mas de repente, um filho muito moço, muito querido por eles, acabou sendo acidentado e morreu. Gente, eu vi aquela família literalmente cair. Eu vi aquela mulher, a mãe daquele filho, prostrada, numa decepção profunda, num sofrimento imenso. Não havia palavra de consolo que pudesse consolar aquela mãe. E parece que uns contagiavam os outros. Os pais desconsolados. E com isso os pais acabavam também contagiando os filhos, já todos eles adultos, não eram filhos crianças não. Esse filho que faleceu era um dos mais novos, talvez fosse até o caçula, não me lembro mais, mas era bem mais moço que os outros. Mas a família inteira, todos os irmãos prostrados, até mesmo questionando Deus, por que aquilo, desapontados com Deus, provavelmente, e vou arriscar a palavra, decepcionados com Deus, porque Deus levou o filho deles, Deus levou o irmão deles, e tão moço e tão novo. Por que com ele, por que com a família dele? Dava tristeza ver aquela família, que por causa da cabeça, por causa dos sentimentos, e porque falavam um com o outro, e por isso iam se contagiando uns aos outros. Aquela família que era de igreja, que era de renovação, que era de grupo, que viu as maravilhas de Deus, caiu no chão, ficou prostrada. Nem sei como é que eles estão agora, mas eu os vi logo depois, eu os vi 3 meses depois, eu os vi 6 meses depois, eu os vi 9 meses depois, eu os vi 1 ano depois. Não é nos primeiros dias não, não foram 2 meses, 3 meses depois não. Já tinha passado 1 ano, e aquela família sofrendo por causa do filho que eles perderam. E pior, questionando Deus, decepcionados com Deus. Não era necessário de maneira nenhuma carregar aquela dor toda, não era necessário. Quando o sofrimento, quando a dor bateu na porta deles, a reação foi negativa. Veja, por que eu contei isso? Por que eu entrei na intimidade de alguém? Claro, não estou contando quem é. Por que eu passei isso para você? Só para contar uma historinha? Não. Para mostrar que nós muitas vezes, quando a coisa bate na nossa pele, quando acontece conosco, a gente igualmente reage negativamente. A gente igualmente reage de maneira negativa, pensa negativo, sente negativo, fala negativo, reage negativo. E o Senhor quer mudar tudo isso. Essa é a ação do Espírito Santo, essa é a graça que Deus quer nos dar hoje. Deus quer dar a você esta graça, de pelo Espírito você mudar o seu pensamento, você mudar o seu sentimento, e daí você mudar o seu falar, você mudar o seu agir. Não agir
levado pelos sentimentos, não agir levado pela cabeça, mas agir levado pelo Espírito. Quanta gente, quando perdeu o emprego, e pior ainda, quando ficou desempregado, prostrou-se no chão, e com a pessoa desempregada, os outros da casa, pai e mãe, esposa. Eu sei que acontecem coisas graves, mas nós já vimos o Senhor, nós já vimos as maravilhas de Deus, nós já vimos os milagres de Deus. E quando acontece alguma coisa com a gente se prostra, é como se nós não tivéssemos fé nenhuma. Veja, foi o que aconteceu com Filipe. Ele estava vendo os milagres de Deus, aquele povo estava vindo em multidão, porque o povo via, mas o povo via pouquinho. Filipe e os demais apóstolos viam todo dia. Mas diante da situação, a reação dele foi negativa. A nossa também, infelizmente. E qual é o segredo? Gente, se nós continuarmos sendo levados pelos nossos sentimentos, não vai adiantar. Se nós continuarmos sendo levados pela nossa cabeça, não vai adiantar, porque a nossa cabeça é assim. Eu repito aquilo que Santa Teresa dizia: ela é a louca da casa, e deu a mão para outra louca, que é a nossa emoção. O nosso ser humano é assim. O que temos que fazer é mudar a fonte. Vou explicar. Há muitos aparelhos que você pode ligar na energia elétrica e você pode usar pilha. Só que a pilha tem uma vida muito curta. Depois de um tempo aquela pilha se gastou. E muitas vezes não só se gasta, mas ela até se derrama, né? Estoura a pilha, sai aquele líquido da pilha, enferrujando, às vezes até estragando o seu aparelho, estragando o seu rádio, porque pilha é pilha. É totalmente diferente de você ligar na tomada, ligar na energia elétrica. É isso que temos que fazer, mudar a fonte. A nossa cabeça, os nossos sentimentos levam a gente por um certo tempo só, mas não conseguem enfrentar as situações, os problemas, as dificuldades. Não, infelizmente a nossa cabeça se perde, infelizmente as nossas emoções se perdem por causa dos acontecimentos, e daí tudo se complica. Nós temos que estar ligados não no humano, não é na pilha, temos que estar ligados na fonte, que é o Espírito Santo. Obrigado porque você entendeu. Temos que estar ligados na fonte. Só pelo Espírito Santo é que o nosso pensar se muda. Só pelo Espírito Santo é que o nosso falar se muda. Só pelo Espírito Santo é que o nosso sentir, as nossas emoções se mudam. Só pelo Espírito Santo é que o nosso agir se muda. Do contrário, nós seremos cristãos, até cristãos participantes da igreja, participantes de movimentos, participantes de igreja, participantes de pastoral, talvez na cabeça, coordenando isso, coordenando aquilo, coordenando o ministério, coordenando uma secretaria, não sei, ministro da Eucaristia, talvez a gente padre, diácono, mas somos humanos. Os apóstolos eram humanos, enquanto eles se guiavam por si, desculpe, só deram varada na água, igualzinho aquilo que fez aqui Filipe. E interessante, até eu vou acrescentar para você, André, que era o irmão de Pedro, também deu varada na água. Olha o que está no versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Essa era uma boa notícia. Eles tinham ali pães, tinham ali peixes, 5 pães e 2 peixes. Mas veja bem, depois de 2 peixes tem 3 pontinhos na nossa Bíblia, e continua a frase de André: mas o que é isso para tanta gente? Eles tinham visto Jesus transformar a água em vinho, porque a água naquela hora, aquelas talhas cheias de água, era um fracasso. Se Jesus mandasse servir água naquela altura do casamento, seria um fracasso. Eles viram Jesus transformando a água em vinho, e agora eles estão ali com os 5 pães e os 2 peixes, mas André, o irmão de Simão Pedro,
levado pela sua cabeça, levado pelas suas emoções, apresenta os pães e os peixes, mas logo diz: mas o que é isso para tanta gente? Não é desse jeito que a gente faz? Só quando nós nos ligamos no Espírito Santo, e veja bem, em vez de nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, nos deixamos levar pelo Espírito Santo, daí que a coisa funciona. Veja bem, quando um filho seu, infelizmente, entrou para as drogas, eu sei que isso para o coração do pai e da mãe, isso é uma coisa terrível. Mas se você se deixa levar pelo humano, você vai para o fundo do poço, talvez você entre em desespero, você entre em parafuso, você vai para a depressão, você vai se escabelar, você vai fazer coisas erradas. Se a sua filha infelizmente aparece grávida, você nunca esperava isso da sua filha. Se você seguia, mesmo que você seja uma pessoa muito boa, um pai muito bom, uma mãe muito boa, muito equilibrado, não confie apenas no seu equilíbrio de pessoa humana. Não confie, porque o humano é sempre humano, assim como a pilha, ela vai pifando, e as coisas mais gostosas, elas se estragam. Não é verdade que comida, você fez uma comida deliciosa, pôs na mesa, todo mundo gostou, mas sobrou um tanto, você deixa aquela comida ali, às vezes até na geladeira, mas fora da geladeira mais ainda, num instante aquela comida se estraga, azeda, desculpe, até apodrece. Às vezes dá bicho naquela comida, estou falando assim bem rasgado para você entender, dá até bicho naquela comida que você apresentou naquele almoço, naquele jantar, era tão bem feita, você fez tão bem feitinho, com tanta higiene, mas depois estragou, depois azedou, depois apodreceu, até deu bicho. Mas por que é isso? Por que aconteceu assim? Porque todas as coisas humanas são assim, todas as coisas naturais são assim. Só o sobrenatural, só o que é divino é capaz de superar tudo isso. Ninguém de nós aguenta. Se você ficar sabendo de adultério do seu marido, se você fica sabendo da infidelidade dele, pior ainda, se você fica sabendo da infidelidade da sua mulher, que terrível, meu Deus. Claro que é terrível, mas veja, a única maneira de enfrentar uma situação como essa é pelo Espírito. Se nós somos levados pela nossa cabeça, pelos nossos sentimentos, a gente estraga tudo. A gente estraga tudo. E é justamente esse pulo do gato que o Senhor quer nos ensinar. Nesta hora, embora a sua cabeça fique convulsionada, embora a sua cabeça vá a mil, embora os seus sentimentos fiquem igualzinho o liquidificador, e a coisa batendo lá e subindo e abafando, asfixiando você, claro que asfixia, e Deus sabe. Mas nessa hora, em vez de você se guiar pela sua cabeça, em vez de você se guiar pelos seus sentimentos, você se guia pelo Espírito Santo. Você até diz para a sua cabeça: fica calma, fica fria. Você diz para a sua cabeça está assim, tss, né? Você faz assim na cabeça, tss, de tão quente que está a sua cabeça. Você diz para a cabeça: fica fria, minha cabeça, fica fria. Você diz para os seus sentimentos: acalma-te, tranquiliza-te, igualzinho Jesus disse para o mar que estava encapelado, aquele mar que estava tumultuoso, na maior tempestade. Os seus sentimentos estão em tempestade, mas você diz para os seus sentimentos: acalma-te, tranquiliza-te, baixa. E daí você se deixa guiar pelo Espírito Santo. Sofre, claro que sofre. E não é que Deus não queira que nós soframos. Gente, aquilo que dói, dói. Aquilo que dói, dói. Se você pegar um ácido agora e pingar no meu olho, é claro que eu vou chorar de dor. Porque o que dói, dói. Mas uma coisa é eu gritar aqui, fazer o maior espetáculo por causa daquela gotinha que caiu no meu olho. E outra coisa é eu sofrer, mas ser controlado pelo Espírito. É isso que nós estamos pedindo e o Senhor quer nos dar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Senão a minha vida vai ser
um tumulto, porque fatos dolorosos acontecem um atrás do outro, verdade ou não é? Os problemas parece que vêm igual o trenzinho, né? Nunca vem a máquina sozinha. Atrás da máquina já vem o reboque com carvão, e depois do vagão de reboque vem o outro vagão e outro vagão, e na hora que você menos espera, lá atrás da curva tem outro vagão. Muitas vezes você não imagina a fileira de problemas que estão lá atrás. Parece que todo dia, e para algumas pessoas, pobrezinhas delas, os problemas batem na porta todos os dias. Você pensa que a minha vida é diferente? Não, não é. Não é nadinha diferente. Você conhece as situações que nós enfrentamos? São problemas econômicos, são dívidas a serem saldadas, são situações da comunidade, e aqui de Cachoeira Paulista, são nas outras 12 casas que nós temos, graças a Deus, espalhadas no Brasil. São problemas de rádio, são problemas de televisão, são problemas com pessoas de fora, com grupos que acontecem em âmbito de renovação, em âmbito de igreja. Eu não sou diferente. Os problemas batem na minha porta, e se batem. Se eu fosse dizer para você os problemas que eu enfrentei ontem, os problemas que eu já comecei a enfrentar hoje, todos nós temos problemas, todos nós. Não estou diminuindo o seu, não estou. Talvez o seu seja muito doloroso, mas o que o Senhor está nos ensinando é que nós não podemos nos levar, não podemos ser controlados pelo nosso humano, porque o humano não leva a lugar nenhum. Interessante, esse humano, a Bíblia traduz por carne. Muitas vezes nós pensamos que carne é aquela coisa horrível, né? De carnalidade, de sexualidade, de depravação. Não, chega a isso. Mas quando a Bíblia fala em carne, ela está falando do humano. O homem carnal para a Bíblia não é aquele homem depravado, aquela pessoa depravada. Não. De início, é a pessoa simplesmente humana, não levada pelo Espírito, não controlada pelo Espírito, mas controlado pelo ser humano, que depois pode chegar à depravação, depois pode chegar ao adultério, depois pode chegar à bebedeira, pode chegar aos tóxicos, pode chegar a coisas piores, à corrupção, ao roubo, ao assassino, pode chegar. Mas começa justamente com o agir humano. É impressionante, estamos falando de Filipe, estamos falando de André. Você se lembra direitinho, Pedro que era Pedro, para quem Jesus já tinha dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Impressionante. Esse mesmo Pedro que disse na última ceia: Senhor, eu vou até a morte contigo, mas eu não vou te abandonar. E Jesus disse para Pedro: Pedro. Aliás, não disse Pedro, não. Jesus disse Simão, que era o humano dele. Pela graça ele era Pedro, era uma pedra rocha, mas pelo humano ele era Simão. E você sabe que Simão é o oposto de pedra. Simão é um caniço, essas arvorezinhas levadas pelo vento. Jesus disse: Simão, ainda hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E negou. Você sabe que negou diante de uma porteira, negou diante do pessoal que estava ali em torno da fogueira. Quando Pedro negou a 3ª vez e o galo cantou, daí Pedro caiu em si, chorou amargamente, e graças a Deus se arrependeu, mas caiu, também ele, também Pedro. Gente, se nós somos levados pelo nosso humano, nós também, só damos varada na água, O nosso humano é assim.
Hoje o Senhor está ensinando que nós precisamos ser pessoas controladas pelo Espírito. Porque só boas intenções, só o humano, só a nossa cabeça, só os nossos sentimentos, por mais equilibrados que nós sejamos, não é suficiente. Até digo, o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito. Os nossos pensamentos, a nossa imaginação, a nossa fantasia precisam ser controlados pelo Espírito. Os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam ser controladas pelo Espírito. E controlar quer dizer controlar. É como uma pessoa que está ali na charrete, na carroça, ou mesmo montado no cavalo, e com a rédea dirige e controla aquele cavalo. É como uma pessoa que controla a máquina onde está trabalhando. É como a gente que controla o carro, porque na verdade o carro é um perigo nas mãos da gente. É um perigo para a gente e um perigo para os outros. Então nós temos que controlar o carro em tudo. Acelerador, breque, embreagem, direção, marchas, tudo. Ir para um lado, ir para o outro, seguir os sinais. Temos que controlar o carro. O carro não pode, o carro é potente. E hoje existem certos carros potentíssimos. Mas o carro tem que ser controlado. Uma máquina potente tem que ser controlada. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Não podemos confiar em nós mesmos nos controlarmos. Não dá. Não dá. E é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Porque esse Evangelho mostra clarinho. Os próprios apóstolos, diante da situação, se levaram pelos pensamentos, pelos sentimentos, e reagiram negativamente. Graças a Deus que Jesus não ligou para aquilo que André falou, não ligou para aquilo que Filipe disse. Jesus pegou apenas os 5 pães e os 2 peixes, e já foi distribuindo, nem é que de repente ficou uma montanha de pão e uma montanha de peixe, nem foi isso. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e foi distribuindo, na mão de Jesus ali estavam sempre 5 pães, ele dava dois pães, um em cada mão para os apóstolos, e os próprios apóstolos ficavam de olhos esbugalhados, porque sempre estavam ali os 5 pães, os 2 peixes, ele entregava peixe, e os 2 peixes ficavam, no final ficaram os 5 pães e ficaram os 2 peixes, e todo mundo recebeu. No final, você sabe bem, sobraram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Provavelmente o menino que deu os pães e os peixes deverá ter pegado não somente 1, não somente 5, deve ter pegado aqueles que ele tinha pegado no meio da multidão, e pegou outros ainda para levar para a mãe. Jesus não se incomodou com o negativo deles e fez o milagre. É isso, é preciso que a minha vida seja controlada pelo Espírito. Diga comigo, é preciso que a minha vida seja controlada pelo Espírito. E hoje, Senhor, eu coloco a minha vida no controle do Teu Espírito. Vem controlar a minha vida, Senhor. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vem, Espírito Santo, eu ponho nas Tuas mãos as rédeas, o governo, o controle da minha vida. Canta. Vem controlar todo meu ser. Desculpa. Vem dirigir o meu. Pega do começo. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Agora pede, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Pede no fundo do coração. Espírito, Espírito,
Espírito de Deus. Mais uma vez, vem controlar. Vem controlar todo o meu Sim, vem Espírito Santo, vem controlar, vem dirigir o meu viver. Vem dirigir. Eu preciso, e não posso ser controlado por mim mesmo, não. O meu pensar. Sim, Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir. Controla, Espírito Santo. O meu agir. Braços levantados. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Solta a sua voz cantando no Espírito. Candaria mania lavarandaria nama. Solta a sua voz. Candaria mania lavarandana. Pede, pede, pede o que você não sabe dizer com as suas palavras. Deixa que o Espírito Santo diga. Queira ser controlado pelo Espírito Santo. Deseje do fundo do coração ser controlado pelo Espírito Santo. Em toda a sua vida, seu pensar, seu falar, seu sentir, seu agir. Queira. Entregue nas mãos do Espírito Santo o controle da sua vida e deixe que Ele faça agora o que você não é capaz de pedir. Deixe o Espírito Santo pedir, orando assim. Solta a sua voz, orando assim. O Espírito Santo está pedindo em você. Mesmo você que não orava desse jeito, solta a sua voz. No meio dos outros é fácil, é só soltar a sua voz. Deixe que o Espírito Santo, Ele dê o conteúdo, você dá apenas o som. O Espírito Santo põe o conteúdo nesta oração. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que pedir ao Pai, Ele sabe da sua necessidade real. Sim, agora estou pedindo, Espírito Santo, desce sobre cada um desses meus irmãos e irmãs. Vai pedindo, vai cantando, não para de cantar não. Andaria mania, assim, Espírito Santo, derrama-te sobre cada um desses meus irmãos e irmãs e enche-os, Espírito Santo, enche-os, Senhor, Espírito Santo, enche a mente de cada um dos meus irmãos e daí a inteligência e os pensamentos, as ideias, os raciocínios, a fantasia, a imaginação. Sim, Espírito Santo, enche a mente de cada um desses meus irmãos, o pensar deles, Senhor, que eles tenham a tua mente, nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, que eles tenham a mente de Cristo e não simplesmente a mente humana. Nós já estamos pedindo no fundo do coração, controla a nossa mente, controla o nosso pensar. Espírito Santo, vem controlar o nosso coração. Sim, vem controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não somos donos dos sentimentos e muito menos nós não somos donos das nossas emoções. Então vem, Espírito Santo, vem e derrama-te sobre o nosso coração. Enche o nosso coração, Espírito Santo, que o coração de cada um desses meus irmãos e irmãs, corações machucados, corações feridos, corações decepcionados, corações amargurados. Sim, Senhor, que o Espírito Santo encha agora o coração de cada um desses meus irmãos e irmãs e que o Espírito Santo controle, venha controlar o coração e daí os sentimentos, as emoções de cada um dos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, e controla o nosso falar. Sim, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando os nossos corações estão cheios de ressentimento, de mágoa, de decepção, quando o nosso coração é levado pela emoção, nós acabamos falando as coisas erradas de maneira errada. Vai cantando, não pare de cantar não. Sim, Espírito Santo, derrama-te, enche o coração dos meus irmãos, muda as emoções, controla as emoções, controla os sentimentos. Sim, Espírito Santo, realiza essa obra. Espírito Santo, vem controlar o nosso falar, porque muitas vezes nós falamos seguindo a cabeça, seguindo a imaginação, seguindo o nosso coração, seguindo as nossas emoções e falamos errado, falamos na hora errada, falamos de maneira errada. Espírito Santo, derrama-te agora, enche o coração dos meus irmãos, controla, põe nas rédeas os sentimentos, as emoções de cada um de nós. Sim, Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-nos Espírito Santo.
Realiza a tua obra em cada um de nós, para que o nosso agir seja novo, para que a gente possa agir de maneira nova. Sim, Espírito Santo, nós temos agido errado, de maneira errada, na hora errada. Espírito Santo, controla o nosso agir, controlando o nosso pensar, controlando o nosso sentir, controlando o nosso falar. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Canta agora, vem controlar todo o meu ser. Faz o gesto, entregando, entrega a sua cabeça, a sua mente. O meu pensar. Sim, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir também, o meu agir. Levanta os braços. Espírito Santo de Espírito Santo de Deus. E bonito, a carta aos Filipenses tem uma passagem preciosa, pega comigo. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. É muito fácil de a gente guardar. Filipenses 4, 4. Capítulo 4 e também versículo 4. Onde, de maneira desafiadora, São Paulo, e mais do que ele, a palavra de Deus, veio nos dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E logo eu pergunto, mas como é possível a gente se alegrar no meio de tantos problemas, no meio de coisas humanamente intransponíveis, sem solução? Mas a palavra de Deus insiste, não é à toa que São Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: repito, alegrai-vos. Eu vou dizer de novo, leia comigo o versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Veja, a Bíblia usou um versículo para dizer isso, só isso: alegrai-vos sempre no Senhor. E sempre quer dizer sempre. Repito, alegrai-vos. Mas como é possível alegrar-se? A receita já vem: seja conhecida de todos os homens a vossa bondade, o Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. E aí vem a receita: em todas as circunstâncias. Isso quer dizer, em qualquer situação, ou aconteça o que acontecer, seja o que for que aconteça, em qualquer circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações. Apresentai a Deus. Aí entra a oração e a necessidade da oração, para a gente ser controlado pelo Espírito e não pelo humano, para sermos controlados pelo Espírito e não pela nossa cabeça, para sermos controlados pelo Espírito e não pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, é preciso a oração. Então, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. O segredo está na oração, é orar, é orar, é orar, é orar. O coração da gente fica angustiado, fica. Eu dava a vocês o exemplo, se pegarem, nem precisa ser um ácido, mas se pegarem álcool, por exemplo, só álcool, e pingarem álcool no meu olho, é claro que eu vou sentir uma dor imensa, uma queimação nos olhos, meus olhos vão ficar vermelhos durante bastante tempo, eu vou ficar com o olho como que ferido, porque feriu, o que dói, dói. Você vai sentir, a dor vai ser dor, o sofrimento vai ser sofrimento. Talvez você se angustie, mas você não se desespera. Essa é a diferença.
É por isso que, embora doendo, a gente precisa rezar, rezar, rezar. Embora sofrendo, a gente precisa rezar, rezar, rezar. E é através da oração que a gente se liga na tomada. O outro segredo está aí. Para a gente ser controlado pelo Espírito, para a gente se ligar na fonte e não ser controlado pela cabeça, pelas emoções, pelo humano, mas para sermos controlados pelo Espírito, para mudarmos a fonte, para mudarmos da pilha para a energia, é preciso a oração. Assim como é preciso um fio para a gente então ligar na tomada, o fio que liga a gente na tomada de Deus é a oração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.